Bom, então aqui vamos ver um pouquinho na prática, tá? Como é que essas coisas acontecem, né? Como é que você faz a compilação, como é que você faz a montagem e como é que você faz a link edição usando ferramentas da GNU, né? E, por exemplo, como é que você invoca o GCC para ele fazer só a compilação? Por exemplo, para ele gerar um arquivo assembly para você só com código em assembly, né? No caso, no formato da TIT, que é o formato que o GCC usa, tá? Como é que você faz isso? Bom, eu tenho um arquivo aqui que é um Hello World, o infame Hello World.c, né? A gente pode dar uma olhadinha no código desse Hello World.c. Bom, você tem aqui uma mensagem, né, que você quer exibir, que é Hello World. E aqui você vai fazer uma chamada ao sistema operacional usando o write, tá? Aqui você está chamando o quê? Uma função do sistema operacional. Ah, professor, por que você não usa printf, né? Porque o printf, ele não faz uma chamada ao sistema operacional, né? O printf, para imprimir uma string na sua tela, ele vai usar a primitiva write. E a write é uma chamada ao sistema operacional. Ok? Na verdade, a write é uma função ordinária, né? Só que dentro da write eu tenho o system call, né? Eu tenho uma trap, eu tenho uma interrupção de software, eu tenho uma chamada ao sistema operacional, tá? Então, eu vou escrever na saída padrão standard out, né? Standard out file number, né? A minha mensagem, então, MSG aqui é um ponteiro para minha mensagem, ok? E vou passar o tamanho da minha mensagem -1, né? Ok? E depois eu vou terminar o programa, vou dar um exit. O exit também é uma chamada do sistema operacional, né? Em que eu chamo, eu vou terminar uma chamada para terminar o programa, né? Para o sistema operacional tirar as estruturas de dados do programa da memória, né? E devolver um código de retorno para quem chamou meu programa. No caso foi o shell, ele vai devolver 0 para o shell, tá? Então exit também é uma chamada do sistema operacional. O que vem a ser a chamada ao sistema operacional, pessoal? A gente vai discutir isso um pouco mais, mas a chamada ao sistema operacional é o seguinte, né? O sistema operacional está pronto, tem várias funções prontas, implementadas, né? Então, quando você vai programar em Assembly, né, ou mesmo em C, o ideal é que você faça o mínimo de operações possíveis, ou seja, que você não codifique tudo, né? Porque se você codificar tudo, o seu programa vai ficar muito grande, né? Então, por exemplo, para você escrever alguma coisa no shell, por exemplo, do Linux, né, você tem que chamar você tem que implementar, por exemplo, uma escrita na memória de vídeo do computador para você poder escrever os bytes, pintar os pixels específicos ali, né, para escrever uma mensagem. Tudo isso daí é muito complicado, tá? Você que é um programador inexperiente que está começando, você fazer isso do zero, né? Então você chama coisas que estão prontas que vão fazer isso para você, né? Então é assim que a gente aprende a programar, né? Por exemplo, quando você aprende o main, você não aprende com write, você aprende com printf. Por quê? Porque é mais fácil, né? Mas o printf ele chama o write, ok? E o write dentro dele faz um system call, faz uma chamada ao sistema operacional, ok? Tudo bem, professor, mas como é que eu compilo? Como é que eu gero um assembly? Né? Como é que eu chamo o GCC para ele gerar só o assembly? Então aqui, ó, GCC -s de symbolic, tá? hello.c, né? Ele vai gerar aqui, né? Agora são 16h40, ele vai gerar um hello.s, um hello.s aqui, tá? Que é um arquivo assembly, tá? Esse arquivo assembly que ele gerou, ele está no formato ATT. Vamos dar uma olhadinha aqui, .s aqui, tá? A gente vê o arquivo que ele gera. Então aqui tem um .file, que na verdade não faz nada, né? Simplesmente para dizer de onde ele veio esse assembly, né? Que é um assembly gerado, tá? Global MSG, que é para disponibilizar o meu ponteiro para o montador, né? O section é uma parte muito importante do código, tá? Porque diz que isso aqui, né? O section diz que daqui para baixo, tá? Daqui para baixo tudo vai ficar num único segmento, tá? Você vê que aqui nesse programa aqui tem um section aqui que é o section de code, tá? Ok?
E tem também um section aqui, ó, que se você for olhar aqui, é um section de pilha, né? Um section no stack aqui, né? Eu não sei como é que ele faz para acessar a pilha nesse ponto aqui, mas isso aqui vai ser a parte da pilha, ok? Aí ele tem aqui, né, o align 8, né, porque para alinhar os bytes em múltiplos de 8, tá? O tamanho da mensagem é 14, o dot size é um label, né, é um equate aqui, um label, né, que diz que é uma mensagem de 14 caracteres, né. E aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Global main aqui, você tem string hello world aqui, né? Global main. Isso aqui é o endereço, tá? Isso aqui é o ponto de entrada, tá? Type main function aqui, né? Diz que, né? Inclusive você tem que especificar o ponto de entrada quando você vai fazer, quando você vai chamar o loader, né? Dizer onde que seu programa começa, no caso o código começa em main, tá? Pro montador, pro link editor colocar certinho, colocar isso aqui no ponto certo, né, onde que o sistema operacional vai pegar a primeira instrução, ok? O link editor ele tem que fazer isso aí, tá? Então aqui, ó, como é que o main começa, né? O main ele cria um quadro local de pilha, eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Aqui ele move o ponteiro de pilha anterior move o ponteiro de pilha, o topo da pilha anterior vai ser a base da pilha atual, né? Ele está criando um quadro de pilha, né? Eu vou explicar isso mais para frente. Aí ele vai colocar os parâmetros aqui, ó, em EDX. Os parâmetros eles têm uma ordem, né, para você chamar uma função em si. Então o primeiro parâmetro vai em EDI, né? O segundo vai em ESI, né? O terceiro vai em EDX, então cada parâmetro vai no registrador, aí ele dá um call, tá? O valor de retorno fica no registrador AX, né? Mas ele não está pegando o valor de retorno aqui, né? Aí ele está movendo 0 para EDI, né, que é o primeiro parâmetro da exit, e está chamando exit aqui, beleza, né? Esse é o código que ele gerou aqui, o código no formato ATIP. A gente vai discutir, não se preocupe se você não entendeu, né? Isso aqui eu só estou exemplificando, só estou mostrando para você como é que é o assembly, tá? Como é que é um arquivo em assembly. Ele tem seções, né? Ele tem, cada seção vai no segmento, como eu expliquei para vocês antes, né? E ele tem as instruções aqui, e ele tem as chamadas às funções. Então, da mesma forma que você tem chamada, né, a função no C, você tem chamada a função no assembly, né? Então aqui a gente tem uma chamada função write e aqui tem uma chamada função exit aqui, da mesma forma, tá? Existe uma correspondência aí entre o código C e um código em assembly que a gente vai ver mais pra frente, ok? Não se preocupe se vocês não entenderam, tá? Isso aqui vai ser muito bem explicado com detalhes mais pra frente, tanto no NASM quanto no ATT, tá? Tanto na sintaxe NASM quanto na sintaxe ATT. Bom, beleza, né? Eu tenho um arquivo aqui, assembly, eu quero gerar um objeto. Então vamos chamar agora só o montador para gerar o objeto. Então, as hello.s -o de output hello.o. Eu vou gerar o objeto aqui, ok? ls-la, vocês podem ver aqui, ó, hello.o foi gerado 16 horas e 45 minutos aqui, tá? Agora eu quero pegar esse objeto, esses bytes aí, linkar com bibliotecas e produzir um executável, né? Aqui, nesse caso aqui o executável foi produzido já, né? Porque eu fiz testes antes de gravar essa aula aqui, mas enfim. O comando para você fazer a link edição é um comando extremamente complicado, tá? Eu vou ver se eu acho ele aqui. Porque é o seguinte, se você esquecer uma biblioteca, ou se você linkar a biblioteca errada, tá? Tá aqui o comando, ó. Inclusive eu demorei para fazer isso aqui porque eu estava linkando bibliotecas erradas, etc, né? Aí você fala, nossa professor, que monstruosidade esse comando, né? Mas eu vou explicar cada parte do comando para vocês. O link editor do Linux é o LD, tá? Então, você tem que especificar o formato, então menos ELF, né, que é o formato ELF, que é o formato que o Linux usa, x88, eu vou falar em português, tá? ELF x8664, né? Menos Dynamic Linker, tá? Então eu vou passar as bibliotecas dinâmicas do sistema operacional aqui que eu quero linkar com o meu programa, tá? O que significa biblioteca dinâmica, tá?
Essas bibliotecas elas não estão presentes no executável, tá? O executável não tem as funções dessa biblioteca. As funções dessas bibliotecas elas vão ser invocadas quando o programa entrar em execução. Então, quando o sistema operacional estiver executando o meu programa, ele vai carregar essas bibliotecas dinâmicas, tá? São bibliotecas dinâmicas. Então, quais bibliotecas? Ó, essa biblioteca com esse nome aqui, CRT 1.0. Professor, o que é CRT? Só uma curiosidade aqui, CRT significa Cathode Ray Tube, tá? Tubo de raios catódicos. Ah, professor, mas meu monitor não é tubo de raio catódico, meu monitor o meu monitor ele é tela plana, né? Ele é, como que chama esse tipo de tela aqui? Né? É tela de cristal líquido, né? Meu monitor é tela de cristal líquido, tela plana, né? Não usa raios catódicos, não usa, né? Não tem aquele canhão de elétrons para disparar contra igual a TV antiga, né? Ok? Mas o nome da biblioteca foi criado quando você queria exibir uma mensagem num monitor que era um monitor de raios catódicos, um monitor CRTzão antigo lá, né? Então o cara colocou o nome dessa biblioteca aí, ok? E você está usando o nome dessa biblioteca aí, crt1.o, tá? Aí você tem lá CRTI.o. Eu não sei porque I, eu não sei porque 1 aqui, né? Mas enfim. CRTN, eu estava esquecendo de linkar essa biblioteca aqui, ele estava dando falha de segmentação, tá? Menos LC, LC é de libc, tá? Porque eu estou usando funções do C dentro do meu código em assembly. Ah, pode linkar C com assembly? Pode, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Vocês vão aprender a linkar código em C com código assembly. Mas para linkar código em C com código assembly, você tem que respeitar as convenções de chamada da linguagem C, né? Lembra que eu falei que o primeiro parâmetro tem que estar no registrador, o segundo tem que estar em outro registrador, o terceiro tem que estar em outro registrador e assim por diante, né? E o retorno tem que estar no registrador AX, que eu vou explicar daqui a pouco o que são esses registradores aí, e o nome deles para vocês. Então você tem que respeitar essa convenção de chamada aí, ok? Se você não respeitar, vai dar falha de segmentação, tá? Então, menos o de output, hello aqui, né? A gente vai gerar aqui. Às vezes, você também tem que colocar a opção "-e" pro linker, tá? "-e" de entry. Entry é o ponto de entrada, tá? E geralmente é o underscore, underline, start, ou main, tá? Se você tiver... No caso da biblioteca, é o main, né? Então, você não tem que especificar. Mas se você estiver fazendo um código em assembly que você quer usar um símbolo de entrada diferente do main, por exemplo, você tem que colocar "-e", o nome do seu ponto de entrada, do ponto de entrada do seu programa. O que é o ponto de entrada do seu programa? É onde o sistema operacional vai começar a buscar as instruções para executar, onde o sistema operacional vai falar pro processador que ó, o programa do usuário começa aqui, você vai buscar as instruções a partir daqui, ok? Então aqui vamos dar um ls-la, você vai ver aqui, ó, 1648, hello, né? Vamos executar aqui, /hello. Aqui eu estou invocando o loader já, ó. O shell, que é o programa que está em execução no momento, tá? Ele vai invocar, quando eu digito ./hello aqui, ele vai invocar o loader, o carregador de sistema operacional aqui para executar meu programa hello, né? Aí, ó, hello world, né? Funcionou, ok? Então o shell invocou o carregador de sistema operacional, o carregador imprimiu, devolveu uma mensagem para o shell com uma string hello world e o shell imprimiu aqui hello world aqui para vocês, tá? É um processo bastante complicado, tá? Mas beleza, tá? Ah, bom, professor, tudo bem, né? Mas eu quero saber o seguinte, né? Eu quero saber como é que eu começo um arquivo assembly do zero, né? Aí depende, né? Você quer usar o quê? Você quer usar o NASM ou você quer usar o assembly da TIT, né? Nesse curso, pessoal, nós vamos usar o NASM, tá? Nós vamos usar o montador NASM, tá? Que é um montador da GNU também, mas ele tem uma sintaxe mais amigável que o montador da TIT. Mas eu vou explicar também o assembly da TIT, porque muito código que você vai achar na internet, ou às vezes algum código que o GCC gera, você não está conseguindo fazer o código em assembly, você fica curioso, você fala assim, não, como é que o GCC fez para esse negócio funcionar, né? E aí você quer olhar o código gerado pelo GCC, beleza, você consegue, né, olhar o código gerado pelo GCC, tá? Mas para isso você tem que entender o código, então você tem que entender a sintaxe da TIT, então nós vamos falar um pouquinho também da sintaxe da TIT, beleza, pessoal? Então é isso aí, né? Então na próxima aula agora nós vamos falar sobre o primeiro programa em assembly, né, usando o NASM,
que vai ser o programa Hello World, tá? Também só que a gente vai escrever com NASM, ok?